Olá, boa noite. Boa noite. Dia Internacional em memória das vítimas de perseguição religiosa. Não se usa o nome de Deus para justificar violência, terrorismo e opressão, adverte Papa. Primeiro bispo da Diocese de São Miguel Paulista fez sua Páscoa definitiva na madrugada de hoje. CNBB reitera sua posição contrária à descriminalização do uso de drogas em votação no STF. Senado começa a analisar proposta de reforma tributária. Ministério da Justiça investiga a empresa 123 Milhas após suspensão de pacotes e passagens de linhas promocionais. Canção nova em festa. Os 25 anos da presença do Carisma em Portugal. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. Não ao nome de Deus para justificar violência, terrorismo e opressão. As palavras do Papa Francisco marcam este Dia Internacional em memória das vítimas de atos de violência baseados na religião ou crença. A data estabelecida pela Organização das Nações Unidas chama a atenção para o aumento da violência contra os cristãos. Neste 22 de agosto, pelo Twitter, o Papa Francisco renovou o apelo para que cessem de instrumentalizar as religiões para incitar ao ódio, à violência, ao extremismo e ao fanatismo cego e deixem de usar o nome de Deus para justificar atos de homicídio, de exílio, de terrorismo e de opressão. Os cristãos são a comunidade religiosa mais perseguida no mundo por causa de sua fé, de acordo com o relatório do Centro de Pesquisas Pew dos Estados Unidos. A organização Portas Abertas afirma que o aumento de atos violentos contra minorias cristãs é evidente na Índia, Paquistão, Nigéria, Camarões e em Bangladesh. Na Nigéria, por exemplo, só neste ano, mais de 5.000 cristãos morreram por causa da fé. As agressões não são exclusivamente diretas à vida da vítima, mas podem vir em forma de violência física ou material. Há ainda sequestros, ataques a prédios religiosos, escolas e clínicas, fechamento de igrejas, prisões, agressões sexuais e trabalhos forçados. As visitas que Francisco fez a países como a República Democrática do Congo, o Sudão do Sul, a República Centro-Africana, o Cazaquistão ou o Iraque testemunham o legado do Papa que escuta e está próximo da igreja sofredora. Morreu hoje aos 91 anos Dom Fernando Legal, bispo emérito de São Miguel Paulista. Eu me recordo que Dom Fernando foi inspetor salesiano no período em que eu era seminarista, na segunda metade dos anos 70. Então vamos chamar Elane Gomes, em São Paulo, que traz mais informações. Elane, boa noite. Olá, boa noite para vocês aí no estúdio em Cachoeira Paulista e boa noite também para você que nos acompanha. Dom Fernando Legal era salesiano de Dom Bosco e foi o primeiro bispo desta diocese. Ele estava internado há 60 dias. Dom Fernando Legal faleceu às 1h20 da madrugada de hoje em decorrência de complicações provocadas por uma infecção bacteriana. No dia 22 de junho, deu entrada neste hospital na zona leste de São Paulo, onde ficou internado por 52 dias. Semana passada, foi encaminhado a uma clínica da Zona Sul para cuidados paliativos e faleceu aos 91 anos. O corpo de Dom Fernando está sendo velado na Catedral de São Miguel Paulista, onde serviu por muitos anos. Para que os fiéis prestem as últimas homenagens a Dom Fernando, missas de corpo presente foram programadas. A próxima será às 7h30 da noite de hoje. Amanhã, às 9 da manhã, será a celebração das exéquias, seguida do sepultamento aqui mesmo na Catedral de São Miguel Paulista. Dom Fernando Legal foi o primeiro bispo desta diocese, criada em 1989 e que acolhe 3 milhões de moradores no extremo leste de São Paulo. Antes, foi bispo de Itapeva e Limeira, no interior do estado. Tinha como lema viver para amar, amar para servir, servir a Jesus Cristo presente no irmão. Na forma como ele marcou presença
em todas as atividades da diocese, aquelas oficiais nas quais eu vinha celebrando, ele estava presente até o último instante. Dessa forma, na comunhão da Igreja do Céu com a Igreja da Terra, nós teremos um grande intercessor e um grande defensor da nossa Diocese de São Miguel Paulista, disso eu tenho certeza. Nos 19 anos à frente da Diocese de São Miguel, elevou o número de paróquias de 40 para 104, ordenou mais de 60 padres, estruturou seminários, impulsionou pastorais e ajudou na formação de 300 comunidades. Um salesiano que deu a vida pela Igreja. Então, esse grande legado que ele nos deixa, o grande amor a Jesus Cristo, a Igreja, as vocações sacerdotais, religiosas, ao povo de Deus, né? Sempre muito presente na vida da diocese, na vida dos padres, na vida do povo, nas paróquias da diocese. Em nota, a CNBB manifestou sentimentos e solidariedade a toda a Diocese de São Miguel Paulista. Natural de São Paulo, foi ordenado sacerdote em 1959. Atuou como coordenador e diretor do Instituto Teológico Pio XI, além de exercer outras funções junto à Pastoral Salesiana da capital paulista. Um destinatário do amor infinito de Deus. Hoje a Igreja celebra a festa litúrgica de Nossa Senhora Rainha. Instituída em 1955 pelo Papa Pio XII, a data era comemorada no dia 31 de maio. Vamos saber mais dessa história com Aline Mércio e Rafael Tedesco. Em 1950, Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Na ocasião, o pontífice identificou a Mãe de Jesus como rainha, mas foi só em 1955 que este mesmo Papa estabeleceu o dia de Nossa Senhora Rainha. Não é uma tradição assim meio, vamos dizer só, não sei, sentimental, romântica. Não, é uma realidade. Jesus é rei e a mãe do rei é rainha. Para mostrar a importância da intercessão de Nossa Senhora Rainha, professor Felipe Aquino lembra um trecho do livro de Esther, no Antigo Testamento. Havia um primeiro-ministro, Amã, que queria eliminar o povo judeu. Pela mão de Deus, pela providência divina, Esther tinha sido escolhida para ser rainha. O Mardoqueu, que era o tio dela, disse: chega no rei, pelo amor de Deus, implora ao rei para não eliminar todo o povo. Aí ela conseguiu a libertação do seu povo. Aí se vê o quê? Nossa Senhora que salva o povo, trazendo Jesus Cristo. A nomenclatura rainha concedida a Nossa Senhora pode aparecer em diferentes títulos marianos, como Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, da Paz e dos Anjos. Então eu digo, Rainha da Paz, ou seja, a Senhora tem poder para nos dar a paz. Né? Rainha dos Anjos, então ela tem poder de enviar seus anjos a nós. Quando é Rainha dos Apóstolos, ela pode colocar a intercessão dos apóstolos. A data escolhida para celebrar a Mãe de Jesus também é um dia importante para orações. O que essa rainha pedir ao rei hoje que ela não vai conseguir? Só se não for da vontade de Deus. Então hoje é um dia de intercessão, um dia de graça, um dia que você precisa de uma graça, você que tem doente, que precisa de saúde, você precisa de problema para ser resolvido, né? Coloca nas mãos hoje dessa rainha. Está marcado para amanhã no Supremo Tribunal Federal o julgamento sobre o porte de drogas para consumo próprio. Por este motivo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reiterou, por meio de nota divulgada hoje no site da CNBB, sua posição contrária à descriminalização do uso de drogas. O bispo auxiliar de Brasília, secretário-geral da Conferência, Dom Ricardo Ruppers, reforça as posições da instituição sobre o tema. A Igreja Católica conhece muito bem essa realidade, pois acompanha o sofrimento de muitas famílias que nos procuram todos os dias. Muitas casas terapêuticas trabalham pela superação da dependência química
e recuperação dos vínculos familiares e sociais. O uso indevido de drogas interfere gravemente na estrutura familiar e social. Está entre as causas de inúmeras doenças, de invalidez física e mental, de afastamento da vida social. A não punibilidade do porte das drogas, mesmo para o consumo próprio, tendo como argumento a preservação da liberdade da pessoa, poderá agravar o problema da dependência química, escravidão que hoje alcança números alarmantes. A liberação do consumo das drogas facilitará a circulação dos entorpecentes. Haverá mais produtos à disposição, legalizando uma cadeia de tráfico e de comércio sem estrutura jurídica para controlá-la. Recordemos sempre que a vida, em todas as suas dimensões, deve ser preservada. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes. Um estudo da Fundação do Câncer apontou diferenças no atendimento de mulheres ao receber resultados do exame Papa Nicolau. Vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília, que tem as informações. Ronaldo, boa noite para você. Boa noite para você também, Yara, e para toda a nossa audiência. Pois é, os dados apresentados apontam a demora para o recebimento do resultado do exame quando feito na rede pública de saúde. Segundo um estudo, 40% das mulheres que realizaram o exame em unidades públicas obtiveram o resultado em um prazo inferior a um mês. Já no setor privado, 91% das mulheres receberam o mesmo resultado em menos de 30 dias. O exame é utilizado para rastreamento de câncer do colo de útero. O estudo, um olhar sobre o diagnóstico do câncer do colo do útero no Brasil, feito pela Fundação do Câncer, revela intensas desigualdades. Quando a mulher volta à unidade de saúde para buscar o resultado e ele não está disponível, realmente é muito frustrante. De acordo com o Ministério da Saúde, mulheres entre 25 e 64 anos devem realizar o exame preventivo. Conforme o estudo, 40% das pacientes atendidas em unidades públicas de saúde receberam o resultado em menos de um mês, enquanto que no setor privado a proporção foi de 91%. Não adianta colher o exame e não receber o resultado. Se tiver alguma alteração no resultado, a mulher vai ter que ser encaminhada para uma confirmação diagnóstica e um tratamento. O exame citopatológico, o Papa Nicolau, no Brasil, é utilizado para rastreamento de câncer do colo de útero e de suas lesões que precedem a forma mais grave da doença. A gente pode diagnosticar lesões precursoras de câncer de colo de útero e, assim, fazer um tratamento minimamente invasivo antes que aconteça o câncer propriamente dito. De acordo com a consultora médica da Fundação do Câncer, soluções digitais são possibilidades para viabilizar o acesso de 60% das mulheres. Se as unidades de saúde e os laboratórios estiverem informatizados, o laudo pode chegar muito mais facilmente. A conectividade, por exemplo, do prontuário eletrônico da paciente com aplicativos poderiam fazer a entrega dos resultados, pelo menos dos exames normais, via aplicativo, ou então reconvocar a mulher para voltar à unidade de saúde no caso de um resultado alterado. O Senado começou a analisar a proposta de reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados. O texto simplifica a cobrança de tributos para facilitar o pagamento pelo setor produtivo. As mudanças ainda devem demorar um bom tempo para surtirem efeito na prática. Nesta semana, pedidos de prefeitos e de setores da economia pressionam por alterações no projeto. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o plano de trabalho para os debates da reforma. A previsão é colocar o texto em votação na primeira quinzena de outubro. Os senadores solicitaram ao Ministério da Fazenda informações para cálculos e avaliações dos impactos das mudanças. No Senado, prefeitos pedem mudanças significativas na forma de distribuição dos recursos arrecadados.
A Confederação Nacional dos Municípios aponta que as mudanças da reforma tributária podem complicar ainda mais a situação fiscal das cidades. A reforma tributária vai unificar 5 impostos. PIS, COFINS e IPI serão transformados na CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. A cobrança fica a cargo do governo federal. ICMS e ISS serão transformados em IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. CBS e IBS compõem o Imposto sobre Valor Agregado, IVA. A distribuição do valor arrecadado pelo IBS será feita de acordo com o definido em um conselho composto por estados e municípios, sem a participação do governo federal. Estados que mais arrecadam, uma parte desses tributos, eles acabam sendo destinados ao Norte e Nordeste para poder fazer a composição de renda desses municípios, dessas cidades. E aí a discussão é de que forma que isso poderá ser mais justo possível e mais equilibrado. O ministro da Fazenda avalia o projeto da Câmara como positivo, mas reconhece a necessidade de uma discussão mais ampla sobre o tema. É um texto cuja espinha dorsal, ela atende tranquilamente aos interesses do país. Limar é porque você vai dar um polimento agora, não tem como não dar. Ao longo dos anos, diversos setores foram beneficiados com incentivos fiscais por parte dos entes federativos. Com a reforma, esses benefícios serão reduzidos. Produtos da cesta básica, da Zona Franca de Manaus, o Simples Nacional e a imunidade tributária dos livros devem permanecer. O setor automobilístico reagiu ao aumento nas cobranças de impostos. Ela foi aprovada de forma muito apressada, sem que se debatesse mais, sem que se fizesse mais estudos de impacto. Então, é uma reforma de ganhadores e perdedores. Para o economista, a melhor reforma seria em 3 níveis: diminuir os impostos sobre a produção, reduzir as taxas de contratação e aumentar os impostos sobre a renda. Você reduzindo o tributo sobre o consumo, as empresas conseguiriam vender mais. E vendendo mais, elas empregariam mais. A gente fica por aqui e estaremos de volta amanhã com mais notícias de Brasília. Yara e Reinaldo. Ok, Ronaldo, boa noite, bom descanso para vocês. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado está iniciando uma série de audiências para debater o texto da reforma tributária. Mais detalhes com a Aline Campelo, ao vivo também em Brasília. Boa noite, Aline. Boa noite, Yara, e a todos. As 8 audiências discutem o texto final da reforma tributária. Hoje, o debate contou com a participação de especialistas no tema, com foco no diagnóstico, nos objetivos e também nos principais conceitos da PEC que altera o sistema tributário. Os participantes são sugeridos pelo relator da matéria, o senador Eduardo Braga, e demais parlamentares. Após as audiências, será apresentado em 27 de setembro o relatório e a previsão é que a votação da reforma na CCJ aconteça em 4 de outubro. Já na Câmara, os líderes partidários debateram os ajustes dos últimos pontos do acordo para a votação do novo Plano Fiscal, o projeto de lei complementar 93 de 2023. Dentre elas, a exclusão do Fundo Constitucional do Distrito Federal e do Fundeb no limite de despesas, além de mudanças na fórmula do cálculo do índice da inflação, que deve impactar no orçamento a ser votado pelo Congresso. O relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado, adiantou que o texto deve ser votado ainda hoje aqui em Brasília, com todos os ajustes promovidos. Volto com vocês. O Ministério da Justiça começou a investigar a empresa 123 Milhas depois de suspender o pacote e a emissão de passagens de sua linha promocional. O Ministério do Turismo bloqueou o acesso da companhia a linhas de crédito em bancos públicos. Quem teve os pacotes suspensos segue sem saber como resolver a situação. O cancelamento da viagem pegou Ana Lígia de surpresa. Em março, ela adquiriu passagens para Manaus, onde será madrinha de casamento na semana que vem. Então aquilo me deu um desespero, um pânico.
E eu fiquei muito desesperada mesmo, e sem querer desesperar os noivos também, porque os noivos compraram também as passagens da lua de mel deles e foi cancelada também. A opção oferecida aos clientes é a devolução do valor com correção por meio de vouchers utilizados em produtos da própria companhia. A alternativa está prevista no Código de Defesa do Consumidor, mas não pode ser o único caminho. O consumidor ele pode optar por exigir o cumprimento forçado da obrigação, ou seja, que a empresa, no caso concreto agora, 123 milhas, adquira a mesma passagem ou pacote de viagem recém-cancelado. A outra opção é optar pela rescisão contratual com a empresa e ressarcimento dos valores gastos corrigidos monetariamente. A proposta não agradou Ana Lígia. Quando eu coloco para comprar com o voucher, o valor fica mais caro do que o normal no site. Então não compensa e também na própria 123 milhas, as passagens estão bem mais caras do que em outros lugares. Quem pretende acionar a justiça para resolver o problema, a orientação é não cancelar a viagem e nem aceitar o voucher oferecido pela empresa. Também é indicado realizar denúncia ao PROCON e no site do governo federal, consumidor.gov. O comprovante dos gastos gerados com o cancelamento deve ser guardado. Possa o consumidor reaver judicialmente aqueles custos, aqueles gastos que ele teve com aquela viagem, cancelada. Nesta segunda-feira, a Secretaria Nacional do Consumidor deu prazo de 2 dias, contados a partir do recebimento, para que a 123 milhas apresente esclarecimentos sobre a suspensão anunciada na última sexta-feira. Nossa equipe tentou contato com a empresa por telefone e e-mail e não obteve resposta. Vamos conferir agora a previsão do tempo, porque uma onda de calor promete elevar as temperaturas, principalmente no sudeste e centro-oeste. Ainda estamos no inverno e as temperaturas atingem máximas comuns para setembro e outubro. Olha só, para ter uma ideia, amanhã a capital paulista pode chegar aos 34 graus, Rio de Janeiro 37, Vitória 33 e Belo Horizonte 31 graus. Em Cuiabá, o calor deve alcançar os 42 graus e Campo Grande 37. Esse dia quente será sentido em todo o Brasil. Manaus atinge os 38 graus, 39 Palmas, 28 em Salvador. Isso acontece por conta da atuação da massa de ar quente e seco que se intensifica por todo esse território, do sul do Amazonas ao norte de Santa Catarina. Quase não vemos pontos de chuva apenas no interior do Rio Grande do Sul e áreas de Santa Catarina, que a chuva pode acontecer forte e intensa. Nos demais pontos do norte e nordeste, chove isoladamente e sem alerta. Olha, Reinaldo, muita água e protetor solar para nos ajudar nesses dias de altas temperaturas, viu? Pois é, Yara, a gente precisa se hidratar bastante, o tempo está bem seco mesmo. Agora vamos colocar um pouco de esporte nessa conversa. Você já ouviu falar em wingfoil? Pois é, a nova versão do kitesurf fará parte dos Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. Uma das etapas da Copa do Mundo da modalidade aconteceu recentemente em Saquarema, região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Saquarema é no Brasil o que o mundo do surf chama de pico. Aquele lugar legal, frequentado por todo ser que gosta de mar. Sabe por quê? Onda, meu chapa. Onda de qualidade e em série. E foi este o local escolhido para uma das etapas da Copa do Mundo de wingfoil. Achou estranho? A modalidade é recente mesmo no universo do esporte à vela. A tecnologia hidrodinâmica faz prancha e atleta flutuarem sobre as ondas. Bom, esporte apresentado, hora de batalhar as melhores ondas de Saquarema. E 2 adolescentes europeus arrebentaram. O grande nome das meninas foi Nia Suardiaz. A espanhola de 16 anos entra para a história recente do esporte. Eu
francês Malo Guignoli, hein? O carinha tem 18 anos e já dropa as ondas como gente grande. Não tem pra ninguém. Ele foi o vencedor da etapa masculina em Saquarema. E prepare a emoção aí, porque o Windfoil fará a sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Certamente será um grande espetáculo. O Santuário Nacional de Aparecida é sede do encontro de reitores de santuários do Regional Sul 1. Entre os assuntos está o olhar dos religiosos sobre o novo tempo vivido pela Igreja. O segundo encontro de reitores de santuários ajuda a pontuar os desafios enfrentados pela Igreja no período pós-pandemia. Entender realmente qual é esse chamado específico de uma igreja santuário e como ser de fato uma igreja santuário. Desde março deste ano, Padre João Gualberto atua como reitor do Santuário do Pai das Misericórdias. Para ele, o encontro é uma oportunidade de agregar conhecimento. Eu, principalmente, que estou começando agora, aprender sobre o santuário, e como acolher bem o povo e como também administrar esse santuário. Além do Santuário de Aparecida no estado de São Paulo, estão os santuários de Frei Galvão e de Nossa Senhora da Esperança em Guaratinguetá, o Santuário do Pai das Misericórdias e o de Santa Cabeça em Cachoeira Paulista, além dos santuários de São Miguel Arcanjo em Piquete e o Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé. Toda gestão de santuário, ela tem que ter como foco proporcionar experiência com o sagrado, proporcionar experiência de Deus através de uma devoção muito particular, muito específica. O encontro tem como tema vocação e missão dos santuários, acolher, celebrar e anunciar, e vai trabalhar como eixo central a gestão dos santuários, favorecendo assim o compartilhamento de experiências. Também nós vamos fazer experiência de peregrinos, vamos ao Santuário do Frei Galvão. O local que acolhe a devoção do povo também é o lugar da manifestação de Deus. É um lugar onde o divino se revela, se manifesta e a pessoa tem essa experiência, esse encontro, Eu vou ao encontro daquele que habita o santuário. E indo ao encontro de uma realidade que está além de mim, a realidade do sagrado. Como a gente viu na reportagem, as questões sobre os santuários, os encontros, as reuniões dos reitores. Aqui na Canção Nova, o Santuário do Pai das Misericórdias recebe milhares de pessoas toda semana. É um lugar de oração, meditação, celebração da Palavra de Deus e também da Eucaristia. Para manter o santuário e todas as demais obras realizadas pela Canção Nova, a gente conta com você. Sócios, amigos e benfeitores que ajudam a evangelizar. Vejam só, nós estamos com 65% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês de agosto, que tem apenas mais 7 dias úteis para terminar. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com, faça a sua doação. Se preferir, doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por sua fidelidade. A Canção Nova em Portugal celebra hoje 25 anos de evangelização. A missão na região de Fátima começou com apenas 3 missionárias e atualmente é a maior frente da comunidade fora do Brasil. Em 22 de agosto de 1998, a Canção Nova enviou 3 jovens para a Diocese de Leiria, Fátima, onde foi fundada uma nova casa da comunidade. Já no ano seguinte, a missão se expandiu. A partir de uma conversa com Dom Serafim de Souza Ferreira e Silva, bispo diocesano da época, os missionários foram transferidos para Leiria em junho de 2000. 2 anos depois, se estabeleceram na cidade de Fátima, onde a comunidade permanece até os dias de hoje. Em Portugal, o canal está presente em todas as operadoras de TV e a rádio pode ser ouvida em toda a região central do país, além de contar com a internet para que a evangelização chegue a mais pessoas. A missão também tem 3 lojas, uma em Fátima, outra em Lisboa e também em Évora, onde a Canção Nova tem uma imersão missionária há 4 anos.
Em várias oportunidades, Monsenhor Jonas Abib visitou a Casa de Missão de Portugal, sempre com o objetivo de salvar almas. Seremos uma grande família e juntos levaremos ao mundo a mensagem de Fátima. Uma mensagem capaz de transformar os rumos da nossa história. Uma mensagem capaz de transformar a estrutura social da nossa sociedade. Parabéns a todos aqueles que fazem a diferença na evangelização em Portugal. Ao longo do tempo, artistas europeus contaram os horrores das guerras, representando a morte de Cristo na cruz em suas obras. A coleção de arte moderna e contemporânea dos museus do Vaticano guarda este precioso tesouro. Veja na reportagem. As imagens retratam tristeza, dor e medo despertados por conflitos armados. O Papa Francisco já afirmou que na loucura da guerra voltamos a crucificar Cristo. A guerra é uma pazzia. Os artistas apresentaram o sofrimento de Jesus na cruz e da humanidade em guerra. São cerca de 9.000 obras da coleção de arte moderna e contemporânea encomendada por Paulo VI em 1973. As imagens inspiradas na Paixão de Cristo refletem a angústia vivida durante os anos de conflito. A dura realidade expressa também a esperança de um futuro sem guerras. As experiências de duas guerras mundiais colocaram os artistas do século XX diante desta tarefa ousada. Contar o sofrimento não significa apenas relatar uma história, mas mostrar a esperança que se esconde na dor, o que a arte pode nos devolver. As obras gráficas são expostas na galeria ou guardadas nas salas escuras das coleções papais. É possível encontrar peças em xilogravura, técnica de gravura em madeira, como esta que representa o rosto sofrido de Jesus. Uma série de 58 litografias de George Ruth é inspirada no Salmo 50, em que o rei Davi pede perdão a Deus pelos seus pecados. Já nesta obra, Cristo estende a mão às crianças aos pés da cruz, uma referência às vítimas da fome no Vietnã em 1946. A obra foi fixada nas estações do metrô de Londres, com o objetivo de arrecadar fundos para os órfãos de guerra da Tchecoslováquia. Os museus do Vaticano também preservam obras que nunca foram expostas, como a Via Crucis, feita na década de 50 por Giuseppe Migneco. As guerras são uma realidade. Nossa atenção, participação e memória são elementos fundamentais para que os conflitos não se repitam no futuro. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz, com o padre Adriano Zandoná. E logo depois, mais tarde, às 10h30, tem PHN. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite. Boa noite. Paz para você.